Bom dia, meus amigos. Estamos aqui começando mais um vídeo da série do Setup JJ. Hoje iremos fazer estudos em Petrobras, Vale S.A., Bradesco, BTG Pactual, Santander Brasil e Americanas no Setup JJ, tá bom? Vamos nessa. Aqui estão as nossas redes sociais para compartilharmos, né, estudos de mercado, tá bom? Situações de mercado financeiro, leituras em geral e coisas positivas sobre a vida, tá bom, meus amigos? É importante fazer um disclaimer que não se tratam de recomendações de compra ou venda de nenhum ativo. Eu não sou analista de valores e nem comercializo análises. Tratam-se apenas das minhas perspectivas pessoais que eu compartilho aqui de forma gratuita para que todos nós possamos evoluir juntos. Essa é a tela do Setup JJ, onde a gente procura saber o quando, o como, o onde, o porquê, no objetivo de obter o maior resultado com a maior eficiência possível, tá bom? E o nosso slogan do Setup JJ é esse: grandes ganhos, pequenas perdas. O Setup JJ eu chamo carinhosamente de relógio suíço, né? Todos sabem já. Estamos aqui no vídeo de número 92 da série de vídeos, né? E nós trabalhamos com esses indicadores aqui, tá bom, meus amigos? Dentro desses mais de 90 vídeos, nós temos vídeos específicos aqui explicando cada indicador desses. É só procurar aqui na playlist do Setup, tá bom? Mostrando a origem de cada indicador, como foi desenvolvido cada um deles, quem desenvolveu, por que nós usamos ele no Setup, como usamos ele de forma unitária e de forma em conjunto formando o relógio suíço, o porquê das calibragens de cada um, tá bom? E a gente precisa sempre lembrar que a principal peça de qualquer setup somos nós mesmos, tá bom? Portanto, cuidem de vocês, tá? Da parte emocional, da parte física e da parte técnica, tá? É um conjunto de coisas que são refletidas nas nossas contas de investimentos, tá bom, meus amigos? Vamos nessa. Então vamos lá, estudos de PETR4, ações preferenciais nominativas de Petrobras, Vale 3, ações ordinárias nominativas de Vale S.A., BBDC4, ações preferenciais nominativas de Bradesco, BPAC11, são units, tá? Units do BTG Pactual, SANB11, SANB11, ações, são units também de Santander Brasil e AMER3, ações ordinárias nominativas de Americanas, tá? Estudos de Petrobras, vamos lá, no Setup JJ. Toda semana eu tenho deixado essa tela aqui, meus amigos, para quem se interessar, tirar inclusive um print, tá bom? Essa é a dinâmica do Fibonacci, tá? Então tá aí disponível para quem se interessar. Vamos para o gráfico mensal de Petrobras, né? Em vídeos passados nós já explicamos toda essa questão de crise de subprime, crise PT, queda da Dilma, tá? Joesley Day, crise da pandemia, topo histórico de Petrobras, né? E agora, aonde nós estamos aqui, tá bom, meus amigos? Nesse nível aqui do 111 desse Fibonacci, tá? Com o 76 desse outro aqui. Temos as médias móveis exponenciais de 9,27 e 200 apontadas para cima, tá? As bandas de Bollinger também estão abertas, dando volatilidade para essa alta aqui que está voltando, né? Porém, olha o volume, né? Temos uma divergência aqui, ó, né? Preço e volume. JJ Index voltou para dentro da banda de Bollinger, sinalizando a regressão à média, né?
Aqui, ó, na nossa linha de 200 também no CCI, ó, também sinalizou regressão à média, tá? Indo para o gráfico semanal de Petrobras, olha, nós vemos aqui mais claramente o topo histórico, que foi justamente no 111 desse Fibonacci, né? Fibonacci funciona muito bem, né, meus amigos? Nós vemos aqui que as médias se embolaram aqui, ó, as médias de 9,27, porém elas estão apontadas para cima, tá? O ativo tem reagido, né, nessas últimas semanas, tá bom? JJ Index, ó, começa a virar para comprador. C650 saiu da linha do zero aqui, né? E voltou a virar compra, tá vendo? Então, inclusive essa linha de tendência de alta aqui voltou. Não essa, tá? Me perdoem. Essa linha de alta aqui voltou a ser respeitada, tá vendo? O preço voltou para cima dela, ó. Indo para o gráfico diário de Petrobras, né? Nós vemos aqui o topo histórico do ativo, né? Nós vemos aqui a formação dessa linha de tendência de alta aqui, né? Aqui é importante observar, tá bom, meus amigos? Vamos dar uma olhada aqui, porque aqui, ó, formou um doji aqui, ó, na sexta-feira, tá vendo? Tem um doji aqui, apesar das médias móveis de 9,27 estão apontadas para cima, tá vendo? MACD 18 comprador e crescente, ó. Só que justamente aí, né, no 111 do Fibonacci, olha o dojizinho aparecendo, né? A gente tem outras coisas a observar, né? É que o JJ Index está segurando aqui. Ele não tá, ele ficou flat, né, aqui na média de 50, né? Temos essa divergência aqui com o preço, apesar do volume comprador aqui virar crescente aqui no final, né, da semana, ó, tá vendo? CCI 50 tá comprador, tá bom, pessoal? E acredito ser importante ter uma atenção aqui por conta desse doji que apareceu, tá? Justamente nesse nível aqui do Fibonacci, que é o 111, né? Tá bom? Indo para o gráfico de 60 minutos, né? A gente vê que o preço chegou aqui no 111, né? Vamos dar uma olhada aqui mais de perto nisso. Olha, tem um martelo, né? Médias móveis de 9,27 apontadas para cima, MACD comprador. Banda de Bollinger aberta, mas esse martelo aqui, né? Há que se ter atenção, tá bom, meus amigos? Média de 200 também apontada para cima. A gente rompeu, ó, o 111 desse fibo branco, porém estamos nesse 111 do amarelo aqui, tá bom? Volume comprador, JJ Index comprado, CCI também comprado, ó, né? A gente tem uma linha de recuperação do ativo, tá? De Petrobras. Apesar do semanal aqui não estar convencendo ainda finalmente, mas temos sim uma demonstração de tentativa de recuperação, principalmente aqui no gráfico 60 minutos, tá? No gráfico também no gráfico diário também aqui. Então o contexto é esse do ativo, tá bom, meus amigos? Vamos lá para estudos agora de Vale, né? Vale SA no setup JJ. Aqui nós temos o gráfico mensal de Vale, né? A gente já falou desse topo duplo que está para virar um topo triplo, ó. Aqui tudo indica que o preço vai chegar aqui, até por acompanhamento do minério de ferro que a gente tem feito durante as semanas aí. Realmente a alta do minério de ferro também ganhou uma força interessante. Nós vamos ver inclusive no gráfico comparativo, tá? Vemos o volume também crescente, ó. Médias de 200 de 9,27 apontadas para cima, MACD comprador e crescente, banda de Bollinger abrindo para compra. Lembrando que a gente está olhando o gráfico mensal, né? É um gráfico de longo prazo, ó. JJ Index comprado, CCI também comprado aqui na linha do 100, né? Indo para o gráfico semanal, ó, né?
a gente vê o topo duplo, ó, e o possível chegada do preço aqui de novo a essa resistência aqui, né? O preço, vamos ver se ele dessa vez vai romper. Média de 9, 27 e 200 apontadas para cima, MACD comprador. Olha a banda de Bollinger aberta e crescente, tá vendo? Temos uma divergência com o preço, né? JJ Index comprado e aqui com PVT colado na banda de Bollinger de 50. C6 50 rompeu a 100, ó, porém ele meio que virou aqui um pouco para baixo, tá? Mais a linha de tendência de alta, né, meus amigos, aqui no semanal. Indo para o gráfico diário de Vale, a gente vê, né, a gente sempre chamou a atenção, né, a quantidade de gaps, né, tá, do ativo, né, que ele vai deixando, inclusive muitos sem fechar. Temos essa linha de tendência de alta aqui bem forte, tá bom? Média de 9, 27 e 200 apontadas para cima. Olha a banda de Bollinger aberta, né, e crescente. MACD também comprador e crescente, tá vendo? Força compradora, né, pessoal? A gente lembra daquela consolidação que o preço passou vários meses, né, que foi rompido e o preço realmente dessa vez foi embora, né? JJ Index comprador, ó, mas as bandas de Bollinger dele fechando, tá? Essa divergência do preço, ó, tá com volume, né? Chama atenção, tá? CCI 50 comprador também, ó, aqui segurando aqui na linha do 100, tá? Durante esse período todo aqui, ó, de alta, né? De novembro para cá, ó, tá? Indo para o gráfico de 60 minutos, a gente vê aqui nesse tempo mais curto, claramente uma linha de tendência de alta, né? Vemos esse gap que foi fechado, ó, tá vendo? Gap down, né? Temos aqui um teste de resistência, né? Ó, nesse ponto aqui, ó, já temos um topo anterior, vamos ver se ele vai romper. As médias de 9, 27 e 200 apontadas para cima, MACD comprador, né? E as bandas de Bollinger meio que segurando aqui, né? O JJ Index está comprado com PVT flat aqui um pouquinho acima da média de 50. E isso aqui em todos os tempos gráficos tem me chamado a atenção, né? O preço segurando aqui, ele tá o CCI segurando aqui na linha do 100. Ele está comprador, mas segurando aqui fortemente, né? Então, meus amigos, o contexto de Vale é que ela está compradora, né? Nos 3 tempos gráficos aqui do Triple Screen, né? E vamos então para estudos de BBDC4, ações preferenciais nominativas de Bradesco SA no setup JJ. Esse é o gráfico mensal, né, de Bradesco, tá? Nós vemos aqui que o preço em Bradesco passou por toda essa consolidação aqui durante um bom tempo e na divulgação do balanço passado de Bradesco, ele rompeu aqui para baixo pelo fato de vir negativo e tudo. E a atual posição de Bradesco é essa aqui, ó, né? A gente está com o mês de janeiro positivo ainda, né? E trouxe Bradesco agora e mais outros bancos, porque são justamente os bancos que foram divulgados que eles emprestaram dinheiro para Americanas, tá, pessoal? E o Bradesco é um deles, que tem um empréstimo lá de 4 bilhões e 800 milhões de reais. Isso preocupa, isso deve afetar o próximo balanço de Bradesco, né? Por isso nós trouxemos aqui, porque eles falaram que iam entrar em uma recuperação durante esse ano e tudo, né? Por conta de um resultado negativo que não é normal acontecer no Bradesco, tá? Então vamos ver aí como é que tá. Como é que estão os gráficos deles, né? Aqui estamos com o gráfico semanal de Bradesco, né? Aqui está a consolidação, ó, que veio, ó, de maio de 2021. 21.
até o finalzinho do ano agora, na divulgação do balanço, onde ele caiu, né? Fizemos uma regressão à média aqui, porém, ó, nessa última semana já começamos a abrir ela um pouco com queda aí, tá vendo? Né? Médias móveis de 9, 27 e 200 apontadas para baixo, tá bom? O volume deu uma subida aqui, deu uma crescida, ó. Mas o JJ Index ainda está vendedor, né? Ele fez a regressão à média, tá vendo? Como o próprio CCI também fez a regressão à média aqui, voltando da linha do menos 200 para cima, tá vendo? Olhando o gráfico diário de Bradesco, eu quero observar que para o dia 9 de fevereiro está programado a divulgação de balanço do Bradesco, né, pessoal? Então, vamos ver aí, né? É uma expectativa do que vai vir aí, do possível, de novo, possível, né? Eu não sei de nada, né? É um possível resultado negativo, né? Olhando o gráfico diário mesmo, né? A gente vê gaps aqui, vê esse gap desse tamanho da queda, tá? A gente vê aqui que o preço ainda caiu mais depois, tentou uma recuperação, ó, tá tentando uma recuperação, tem uma linha aqui de tendência de alta, médias de 9 e 27 apontadas para cima com um MACD flat, né? As bandas de Bollinger começaram a abrir, mas ficaram flat de novo, ó, tá vendo? Média de 200 apontada para baixo. O JJ Index virou comprador, mas está começando a virar para venda de novo, ó. CCI 50 comprador ficou meio flat aqui, tá bom? Então, olhando o contexto de Bradesco, pessoal, a gente vê a queda forte aqui no semanal. No diário a gente vê essa recuperação, né? E nos 60 minutos, me perdoem, nos 60 minutos a gente vê a recuperação e no diário a gente vê também uma tentativa de recuperação, né? Vamos lá agora para a análise, estudos, né, de BPAC11, são units do BTG Pactual. Units geralmente são conjuntos de ações, tá bom, pessoal? Agrupadas, geralmente são colocadas uma, duas, algumas ações ordinárias misturadas com algumas ações preferenciais no setup JJ. É um pacotezinho de ações, tá? A gente vê aqui que BTG abriu capital há pouco tempo, né? 2016, 17 por aí, ó, né? Teve um crescimento de preço substancial, né? Eles abriram capital aqui em torno de 4,60 mais ou menos. A ação chegou a R$ 32,50, né? Subiu bem. Aqui a gente vê a crise da pandemia, né? Do que aconteceu com o BTG. Realmente eles caíram, mas recuperaram e estão aqui, né? A situação da ação hoje é essa, né? Ela da Unity, né? Vale R$ 21,30, tá bom? Eu estou trazendo a Unity porque é o ativo mais negociado da empresa na bolsa, tá? E BTG foi mais um banco que tem dinheiro emprestado lá para Americanas, tá bom, meus amigos? Alguns bilhões, né? A gente vê aqui que no gráfico mensal, né? A média de 9 e 27 estão apontadas para baixo. As bandas de Bollinger estão fechando, né? Volume cresceu aqui, vendedor, tá vendo? JJ Index está comprado, ó, porém olha o PVT virado para baixo, né? Diminuindo essa força, essa convicção da compra que o JJ sinaliza, né? Ou seja, o JJ Index está correndo da compra, né? Ele está comprado, mas correndo dela. CCI 50 já virou para venda aqui, tá bom? Indo para o gráfico semanal de BTG Pactual, nós vemos aqui já uma linha de tendência de queda, aqui uma mais forte, né? Esse martelinho aqui invertido deixado aqui, médias móveis de 9,27 apontadas para baixo e de 200 para cima. Só que essa venda aqui ganha volatilidade, ó, tá vendo?
com as bandas de Bollinger abrindo. MACD vendedor e crescente, volume vendedor, JJ Index vendedor e quase sobrevendido, ó, com o PVT quase para romper a média de a banda de Bollinger de 50. CCI 50 também vendedor aqui na menos 100, tá bom? Indo para o gráfico diário, né, de BTG. Aqui, gráfico diário, a gente vê mais claramente aqui a linha de tendência de queda, tá vendo, ó, né? Sendo que o preço já rompeu, inclusive, o 76 aqui, abrindo esse filé mignon, tá vendo? Aqui, ó, desse fibo verde, né? E o volume vendedor, né? Bandas de Bollinger abertas, médias apontadas para baixo, MACD vendedor e crescente também. JJ Index também vendedor. CCI 50 aqui na linha do menos 100, né? Ou seja, vemos linha de tendência de queda, né? Aqui no diário. E nos 60 minutos também a gente vê uma linha de tendência de queda, tá bom? Ó. Bandas de médias móveis apontadas para baixo também, bandas de Bollinger abertas para baixo, dando volatilidade. O MACD também vendedor e crescente, tá vendo? Rompemos aqui esse 76 do Fibonacci e temos aqui o 111 aqui logo abaixo, né? JJ Index vendido, tá vendo? Com PVT virado para baixo e C6 segurando aqui na menos 100, né? Então, olhando o contexto de BTG Pactual, a gente tem uma linha de tendência de queda, sendo que aqui no semanal a gente tem a duzentona, né? Que é dura de romper, tá? Então, esse rompimento dessa 200 aqui vai dizer muito pra gente também, que está justamente aqui nesse suporte aqui, ó. Esse suporte aqui que está no... que está aqui nos 60 minutos, é bem importante. Não, não é esse aqui, me perdoe. É esse suporte aqui, ó. Esse suporte aqui é bem importante, porque esse fundo anterior aqui, tá vendo, ó? E esse fundo anterior vai dizer pra gente aí se vai cair ladeira abaixo direto e tudo. Vamos ver como é que vem balanço. Esses bancos que emprestaram dinheiro para Americanas, pessoal, não deixaram boas impressões, né, no que pode vir no balanço, possivelmente no próximo balanço, tá? Porque alguma coisa vai ser lançado aí para devedores duvidosos, né? Estudos de SANB 11, ou seja, Units de Santander Brasil no setup JJ. Aqui está o gráfico mensal de Santander, né, Brasil. Santander abriu capital por volta de 2011, né? Ele abriu e caiu bem após a abertura, né? Mas depois deu uma boa recuperada e sua ação chegou a valer perto de R$52, né? É isso aí. E hoje o valor de uma ação do Santander é 29,16, tá bom? Aqui está a crise da pandemia, né? Ou seja, topo, ó, fundo da pandemia, onde nós traçamos esse Fibonacci, né? Que eu chamo ele de fibo da pandemia. O preço fez o filé mignon, tá vendo, ó? Está aqui justamente no 76 do Fibonacci. Volume tem caído. JJ Index está discretamente comprado aqui. C6 50 está aqui na linha do menos 100, né? Indo para o gráfico semanal de Santander, a gente vê esse topo duplo e a gente vê a queda, né? A gente vê aqui uma regressão à média, tá bom? A média de 9 está apontada para cima, de 27 flat, e a duzentona apontada para baixo bem discretamente também, tá bom, meus amigos? Volume aqui deu uma queda, JJ Index vendedor com PVT apontado para baixo, tá vendo? CCI virou para baixo de novo aqui, indo para menos 100, né? Isso no semanal.
Temos níveis aqui, estamos no 76 do Fibonacci, temos 111 abaixo e o 23 acima, né, do filé mignon. Olhando o gráfico diário, né, de Santander, a gente vê mais claramente aqui a linha de tendência de queda, onde ela deu uma rompida aqui, porém a gente tem a duzentona aqui, ó, que o preço fez um throwback e voltou, né? Média de 9,27 apontada para cima discretamente, mas estão MACD comprador. Olha a banda de Bollinger aqui começando a fechar. JJ Index também discretamente comprado com PVT flat. CCI também aqui na linha do 100, ó, tá vendo? Olhando o gráfico de 60 minutos, né? A gente vê aqui que o preço fez, né, uma linha de tendência de alta boa, deixou um gap down e começou a cair, tá bom? A gente vê uma consolidação aqui, né? Aqui foi feita uma consolidação. Olha outro gap aí. Olha outro gap aqui que foi fechado, né? As médias móveis estão apontadas para baixo. A gente vê uma queda de volatilidade aqui, né? Com as bandas de Bollinger fechadas assim, tá, meus amigos? A duzentona tá aqui, né? O JJ Index tentou virar para compra aqui, o PVT tá colado na média de 50 e C6 50 andando de lado aqui, mais ou menos abaixo da linha do zero, né? Abaixo da linha do zero. Santander é mais um banco, tá bom, meus amigos, que emprestou dinheiro para Americanas, né? Por isso trazido aqui hoje também, tá bom? A gente vê a linha de tendência de queda no semanal e no diário. E nos 60 minutos essa linha de tendência aqui que foi quebrada aqui, né? Fez a segunda pá do ventilador, terceira pá do ventilador, né? O preço tinha rompido aqui nos 60 minutos a média de 200, mas não sei, né, meus amigos? Não sei, JJ Index aqui não tá convencendo, né? E vai vir balanço com possível provisão para devedores duvidosos. Vamos ver como é que vem aí, quantos bilhões, né? Americanas, né? As lojas americanas, pessoal, no vídeo da semana passada, a gente fez um histórico bem interessante, acho eu, tá? Sobre a criação da empresa, sobre onde ela foi, as fusões que foram feitas para ela chegar nesse ticker aqui, a MER3, né? Eu vou deixar um card aqui para vocês e na descrição, e vocês também podem pegar na própria playlist do setup o vídeo de análise da semana passada, que a gente fala muito sobre Americanas, tá bom? Sobre todo o histórico dela, sobre um possível histórico até semana passada que era sabido da questão do endividamento, tá? Do forfeit, né? Do risco descontado. Algumas casas de análise ainda colocando como preço-alvo 9,80 para a Americana, que infelizmente acho que foi bem infeliz, tá? A gente essa semana tem que trazer que na semana passada a Americanas estava assim no índice Bovespa, tá? Porém, meus amigos, a partir da segunda-feira agora, né? A gente tem uma nova carteira teórica do índice Bovespa, né? Do IBOV, né? Tá aqui, ó. Carteira teórica Ibovespa, tá vendo? Né? Carteira teórica Bovespa, válida para dia 23, e a gente vê que Americanas foi retirada daqui, tá bom? Americanas passa a não estar mais no IBOV, tá? A partir de segunda-feira. Sexta-feira agora foi o último dia dela. O que isso causa em um ativo, pessoal? Quando um ativo não está no IBOV, os fundos de investimentos passam a não estarem mais, pela legislação brasileira, né? Passam a não estarem mais autorizados a operarem esse ativo, ou seja, a possuírem ações. Automaticamente a liquidez desse ativo cai muito,
né? E a confiabilidade, claro que isso já foi perdida, né, meus amigos? Até a semana passada, a participação, né, até sexta-feira da semana passada, a participação de Americanas no Ibov era esse, né? Ela compunha 0,098% do Ibov, ou seja, arredondando 0,1%, né, do Ibov era Americanas, que agora não participa mais a partir de segunda-feira, tá bom? Eu quero trazer também que foi trocado, como todos sabem, na semana passada eu falei, né, o Rial, né, Sérgio Rial, ele passou a ser o presidente da companhia a partir do dia 1º de janeiro deste ano, mas eu queria trazer também outra informação, que o Miguel Gutierrez foi o presidente da Americanas por 20 anos, tá? Ou seja, até o dia 31 de dezembro de 2022, quem era o presidente da companhia se chama Miguel Gutierrez, né? Ele foi um funcionário de carreira da Americanas, estava lá há quase 30 anos e durante 20 anos ele foi o presidente CEO da companhia, tá? Com o Sérgio Rial, que veio do Santander, tá? Que inclusive era presidente do Santander Brasil e até sexta-feira passada agora ele foi o presidente do conselho também do Santander, porém ele também saiu, tá? Da presidência do Conselho do Santander, na sexta-feira agora. Ele trouxe esse problema contábil que ainda não podemos falar que foi fraude ou se não foi, tá? Por questões de investigação e por questões de a gente não estar lá dentro para ter esse poder de acusar alguma coisa, né? A gente acha determinada coisa que não podemos falar, né? Até para evitar problemas. Mas essa é a situação, tá bom, meus amigos? Né? E essa semana aqui foi uma semana muito corrida, né? Vamos passar aqui já para o gráfico mensal, porque eu quero ver aqui de Americanas, né? Porque eu quero mostrar aqui, a gente falou na semana passada, né, sobre essa coisa aqui de Americanas, que até na pandemia ela cresceu muito e o pós-pandemia realmente foi perdendo muita coisa, tá bom? Não é de hoje que Americanas começou a cair, tá bom, pessoal? Os gráficos de Americanas já demonstravam isso há um bom tempo. E o volume crescente aqui vendedor é assustador agora, né? As médias de 9,27 apontadas para baixo, e de 200 também. JJ Index mais do que sobrevendido, né? CCI também 50 está vendido aqui abaixo da menos 100, tá? Olhando o gráfico aqui de semanal de Americanas, a gente tem a condição de ver melhor, ó, que aqui, ó, nesse ponto, tá? Ou seja, a partir de setembro de 2020, Americanas passou a perder muito valor, tá? Nesse período aqui, ó, pessoal, pandemia, tá? Americanas subiu bem por conta da força do e-commerce que ela tem, né? E as pessoas passaram a comprar mais, né? Por conta da pandemia, da questão do fique em casa, essas coisas todas. Americanas subiu bem, foi muito inteligente aqui e atuou de uma forma eficiente e vendeu bem, né? Então ela subiu bem o preço, porém depois ela devolveu tudo isso e muito mais, né? Caiu nessa linha de queda aqui, ó, a partir de então, ó, né? Por volta de agosto de 2020, ó, que chegou aonde está agora, inclusive com o estouro desse problema aí da contabilização dos forfeitos, né? Dos empréstimos para pagamento de fornecedores, tá bom? Como eu falei, o vídeo da semana passada elucida muita coisa, né? E em conjunto com esse vídeo a gente vai ter uma boa condição de ver aqui essa triste posição de Americanas, né? No gráfico diário, ó, a gente também vê claramente a linha de tendência de queda que já era existente, tá vendo? Ó?
o gráfico diário, nós estamos olhando aqui, ó, os últimos 12 meses mais ou menos, tá vendo? E já era uma linha de tendência de queda claríssima, né? A gente teve apenas esse gap aqui muito grande, né? E o preço continuou caindo, tá vendo? Ó? Para vocês saberem, o valor atual da ação de Americanas fechou em 99 centavos agora ou seja, menos de R$1 na sexta-feira, né? JJ Index aqui também está mais do que sobrevendido, né, meus amigos? CCI 50 também está sobrevendido. E os rompimentos dos níveis de Fibonacci vão um atrás do outro, tá? Olhando o gráfico de 60 minutos, né, a gente vê claramente aqui os efeitos do problema, né, da divulgação, do problema na contabilização. A gente vê outro gap down aqui, ó, dentro dessa semana. Esse aqui foi quinta-feira da semana retrasada, tá bom? Como eu falei no outro vídeo, poucas vezes vocês verão um gap tão grande quanto esse aqui, tá bom, meus amigos? O ativo continuou caindo, a gente vê as médias apontadas para baixo todas, né? JJ Index sobrevendido, CCI vendido, né? E a situação do ativo é essa, meus amigos, aqui, né? Americanas fora do Ibov, ou seja, fundos de investimento, pela legislação, não podem mais operar Americanas, né? O que cai muito a questão da liquidez do ativo, né? Da quantidade de negócios, tá bom? A gente vê venda em todos os time frames, né? Os tempos gráficos, tanto no semanal, quanto no diário, quanto nos 60 minutos, inclusive no mensal que nós passamos aí. Vamos aos gráficos comparativos, né? Olhando aqui o gráfico de 15 minutos comparativo, tá bom, meus amigos? Que a gente analisa os últimos 7 dias. A gente vê aqui o movimento ainda da queda de Americanas tão grande que ofusca os outros ativos, né? A gente vê aqui que nos últimos 7 dias, ou seja, após a queda da semana retrasada, o ativo ainda caiu mais 76, quase 78, 77%, né? Como o movimento dela é tão grande, a gente tira ela aqui do gráfico para a gente comparar os outros ativos, né? Então, o gráfico comparativo de 15 minutos, onde a gente analisa os últimos 7 dias, ó, a gente vê que a maior alta da semana foi a Petronilda, né? Que tem se recuperado aí, tá? Com 8,5% de alta, seguido do petróleo, né? A gente vê o minério de ferro também subindo nos últimos 7 dias, está aqui, ó, né? Com 1,72. O dólar também subiu 0,89, Vale. O índice, né, Bovespa caiu 0,26%. A grande queda da semana aqui nesses comparativos foi BTG Pactual com 7,82% de queda, seguido de Santander com 5% de queda também, e Bradesco também com uma queda de 3,1% de queda nesses últimos 7 dias, tá bom, meus amigos? Será que já é efeito por conta dos empréstimos americanos, né? Indo para o gráfico de 60 minutos, perdoe, a gente analisa os últimos 30 dias, né? A gente vê aqui a grande queda, né, de Americanas, tá bom? Sendo que aqui está o ponto zero, tá bom, meus amigos? Então, a queda desse ponto zero aqui para cá, só essa queda aqui, já gira em torno de 91,96%, né? Tirando do gráfico aqui Americanas, para a gente analisar os outros ativos, né? No gráfico de 60 minutos, onde a gente analisa os últimos 30 dias,
Aqui está o ponto zero, tá bom, meus amigos? Ou seja, o que tiver acima está positivo, o que tiver abaixo está negativo, né? A gente vê que a grande alta aqui nos últimos 30 dias foi Petronilda, subiu 21,85% de alta Petrobras, seguido de minérios de ferro com 12%, 12,78%, Santander 12,51% também de alta, o IFNC, né, o índice do setor financeiro subiu 11%, tá? Bradesco subiu 8,85%, quase 9%, o Ibov subiu 7,94%, quase 8% de alta. E quem caiu foi BTG Pactual, né? BTG Pactual nos últimos 30 dias está com uma queda de 0,42% e o dólar que caiu 2,35%, ou seja, nós tivemos aqui nesse período acumulado de 30 dias uma valorização do real, né? A gente vê aqui a volatilidade de BTG Pactual, ó, é um ativo interessante para se observar, tá? Eu gosto de volatilidade, né? A própria Petrobras também tem demonstrado coisas boas, Santander também, ó, né? Tá vendo? Nós estamos aqui para aproveitar a volatilidade, né, meus amigos? No day trade, no swing trade, né? Indo para o gráfico diário, né? Onde a gente observa aqui os últimos 12 meses. Aqui é o ponto zero do gráfico, tá bom, meus amigos? Então quem está acima está positivo, quem está abaixo está negativo, né? A grande queda, infelizmente, como nós sabemos, das empresas, dos ativos analisados hoje, é Americanas, tá? Nos últimos 12 meses, a Americana caiu 12,86% de queda. 96,86% de queda, tá? A segunda grande queda dos últimos 12 meses é Bradesco, com 18,30% de queda, minérios de ferro com 30%, com 13,89% de queda, e BTG Pactual com 13,10% de queda, tá? Santander também está caindo 8,7%, e o setor financeiro está com uma queda de 2,16%, tá? O Ibov subiu 0,28%, o dólar subiu 2%, e aí a maior alta do período dos últimos 12 meses é Petrobras, com 28% de alta, seguido de Vale com 19,73%, quase 20% de alta também, né? A gente sabe que Petrobras devolveu um bom pedaço do que estava de alta, né, dos últimos 12 meses, mas começa a se recuperar aí, tá? Vamos acompanhar, né? Vamos acompanhar. Olhando o gráfico semanal, comparativo, né, dos ativos, a gente compara aqui os últimos 4 anos, né? A grande queda aqui das comparações é Americanas, né, com 96,1% de queda, e a grande alta é o BTG Pactual, né? O BTG Pactual nós vimos nos outros gráficos que nos últimos tempos, né, até os últimos 12 meses, ele tem caído, ele tem devolvido muito dessa grande alta aí, tá? Porém, ó, se a gente vê nos últimos 4 anos, BTG Pactual chegou a superar 520% de alta, né? E agora ele está acumulado aí com 315% de alta, seguido de Petrobras com 197% de alta e Vale com 141%. Como eu falei, a grande queda é Americanas com 96% de queda, né? E Santander menos 15,72% de queda, Bradesco com 0,04% de queda, né? Bradesco tem sofrido aí com os últimos tempos, tá bom, pessoal? O setor financeiro, ó, valorizou 32,25% nos últimos 12 meses, tá? E o Ibov 46%, tá? Ou seja, o Ibov valorizou mais do que o setor financeiro, né? E olhando aqui gráfico de mensal, né, onde a gente analisa os últimos 20 anos, mais ou menos, a gente vê que a alta astronômica foi Bradesco, né, que chegou perto dos 27%, né? Perto dos... Só um pouquinho, por favor, que eu coloquei aqui.
perto dos 22%, tá, de alta, 22.000% de alta. Porém, ele tem devolvido bem, né, o acumulado dele aqui agora está na casa dos 13.000% de alta, tá? Como essa alta aqui de Bradesco é tão grande, pessoal, ela ofusca os outros, então eu vou tirar ela do gráfico aqui para a gente analisar as outras, né? Então a gente vê que a segunda maior alta aqui dos analisados é Vale, né? Que já está subindo de volta com 3.747% de alta, né? Vamos tirar Vale também. E aí aqui no gráfico mensal, onde a gente analisa os últimos 20 anos, a grande alta, fora Vale e Bradesco, né, é Petrobras, né, com uma alta acumulada aqui nos últimos 20 anos de 995% de alta, ou seja, quase 1.000%, seguido de Ibov 415%, tá? BTG Pactual tem 368% de alta, tá? O índice do setor financeiro 220% de alta, dólar 200% de alta, petróleo 171% de alta, Santander 44% de alta, minério de ferro 32% de alta e a Americanas 93,49% de queda, né? Essa é a comparação, tá, dos ativos aqui. Então é isso aí, meus amigos, tá? Essas análises são as de hoje, né? Não existe organização criminosa mais bem sucedida do que a que conta com apoio estatal. Misha Glenny, McMafia. É isso aí. O destino ama o esforço. Provérbio turco. É isso aí, meus amigos. É por isso a importância, né, da disciplina, da dedicação, tá bom? Para que a gente possa vencer, né? Assim a gente chega à vitória, né, meus amigos? Uma laranja podre contamina todo o cesto. Provérbio popular. Por isso que a gente sempre fala aqui, cuidado com quem você anda, né? Tem vários ditados falando isso, né? Veja com quem andas e direi quem tu és, né? Então, cuidado com a contaminação, tá bom? A gente vê tanta coisa aí sendo contaminada. A própria questão da Americanas é um exemplo disso, né? Que bancos emprestaram dinheiro lá e vão ser contaminados também com todo esse resultado aí infeliz, né, das operações de Americanas, né? Perdão. Aqueles que não conseguem perdoar facilmente serão isolados e sem amigos. Releve algumas diferenças e procure o melhor nos outros. Ethan Hawke, o código de um cavaleiro. É isso aí, meus amigos. Claro que a gente não tem que perdoar tudo, né? Há questões que são unforgivables, né? Imperdoáveis, né? Porém, a gente não pode ser totalmente a ferro e fogo, né? Claro que há sim coisas que a gente tem que manter longe da gente. A gente não precisa perdoar, não é dar a oportunidade de repetir a mesma coisa com a gente. Perdoar é simplesmente não se envenenar, né? Com o que foi feito de forma errada, né? Muito cuidado em simplesmente querer acreditar. Use a razoabilidade primeiro. Saiba esperar o tempo necessário, independentemente da circunstância ou pessoa. É isso aí, meus amigos. Muitas vezes a pessoa está com um viés, né? Ela quer acreditar em determinada coisa. Tanto no mercado, porque às vezes a gente quer acreditar que ele vai subir, ele só está caindo, e a pessoa está comprando e ele só está caindo. Como eu vi pessoas aí acreditando em determinadas calls aí e tudo, da própria Americanas para essa semana, com alvo em R$9. E poxa, a gente não sabia, né? Ninguém sabia. Não dava para arriscar, né, gente? A bomba foi anunciada e quando ela é revelada nos seus pormenores, geralmente ela é bem pior, né? A gente sempre tem que estar preparado, tá, para o pior. Claro que a gente tem que esperar o melhor, mas a gente tem que estar preparado para enfrentar qualquer coisa, né? E quando a gente fala qualquer coisa, é preparado para enfrentar o pior, né? Então, assim, a primeira função do trader, eu já falei isso várias vezes, né? É a gente manter nosso capital. Então, a gente vê uma empresa caindo daquele jeito, você vai comprar achando que ela vai subir? Você vai arriscar assim mesmo, né?
Se ela subir, gente, você perdeu, você manteve seu capital, tá bom? A gente não está aqui para fazer uma loteria de coisas, correndo riscos e perder tudo. A gente está aqui fazendo uma maratona, tá? A partir do momento que a gente consegue manter nosso capital, que a gente vai atrás de ganhar, tá? Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que ver em uma operação é se o nosso capital vai ser preservado, tá? Se ele vai ser preservado, a gente começa a analisar quanto que a gente vai ganhar, né? E quando a gente está ganhando, sim, a gente vai olhar para ganhar mais. Mas dentro dessa coisa, sem perder nunca de mente que a gente vai sempre manter nosso capital. Inclusive, isso chama gerenciamento de risco, mas também dentro de gerenciamento de lucros. Muita gente devolve depois também. Então, cuidado. Não queira acreditar. Olhe com realidade as coisas, tá? Inclusive para si próprio, para tudo, né? Qualquer circunstância ou pessoa, tá? Muito obrigado a todos. Espero ter passado uma coisa positiva aqui para todos mais uma vez, tá? Que tenha trazido reflexões, né, para que todos nós possamos evoluir, tá? Esse é o objetivo dos vídeos, evolução, tá? Em transmitir um setup que foi desenvolvido por mim e que eu uso de forma prática, e também de passar coisas importantes para a vida, tá? Porque tudo que a gente é na vida, meus amigos, é refletido na nossa conta de investimentos, tá? Nunca se esqueçam disso. Mais uma vez, muito obrigado. Água, fura pedra. Os